Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. E olha, viemos longe para contar história, é o que nós mais gostamos. Histórias emocionantes e histórias que impactam. Estou aqui hoje, em Muriaé, Minas Gerais. Aqui atrás nós temos a Fundação Cristiano Varela. Nessa fundação, lida com pessoas em tratamento de câncer. Que histórias! Vamos então mergulhar numa dessas histórias e conhecer como surgiu tudo isso. Vem conosco. A história hoje é com um casal, na verdade com uma família. E vamos mergulhar nas suas dores e nas suas alegrias. Obrigado. Quanto tempo casados? 14 anos. 14 anos. 14. E quais, nesse período todo, muitas alegrias, com certeza. Quais foram as dores piores? Foi quando o meu filho, o Vitor, ele teve um problema de saúde e nesse período, a gente passou uma fase bem difícil, sabe? Ele deu um tumor, que era linfogioma. E nisso nós viemos aqui para a fundação, fizemos um tratamento aqui, um acompanhamento. Foi na área do pescoço. E ele, foram, me parece, uns 4 a 5 anos só de acompanhamento, só medicação mesmo. Ele tinha 3 anos. 3 anos. 3 anos. E foi até os 7 anos. Nós recebemos um milagre que ele foi curado de um dia para o outro. Ele levantou o tumor foi quase que instantâneo. O tumor que havia nele já não estava mais. Então, esse momento para nós foi um momento de desespero e alegria. Porque o tumor dele poderia ter uma chance de explorar interno. Então, o medo da gente era aquilo acontecer. Mas nesse dia, graças a Deus, a gente recebeu o milagre dele, sabe? Foi a cura por completo. De nada, de uma hora para outra? Sumiu de uma hora para outra. Sem explicação científica, aí depois, médica, nada? Não, nem os médicos sabem explicar. Teve até a alta do tratamento dele, E já tem 3 anos mais ou menos. Não, 4 anos, que isso aconteceu. E depois nós tivemos o caso da Sofia. Quando começou estava grávida. grávida. Estava grávida da Sofia e ganhei a Sofia nesse período. E depois de um ano que ele tinha tido alta, aí já veio o problema da Sofia, que foi em 2018. Foi em fevereiro, a gente foi surpreso, com o diagnóstico dela. Doutor, sou padre, E muitos, quando vem a doença e o câncer, por que Deus permite tal coisa? Por que a gente sofre tal situação? E às vezes a culpa cai no colo de Deus, coitado. Do coitado do nosso Deus. De onde vem o câncer? Isso é uma coisa da natureza. Isso não é. Eu não consigo acreditar num Deus que seja capaz de punir, de dar uma punição dessa forma. Eu sempre converso com essas famílias. Isso é uma coisa da natureza. Senão, boi, vaca, cachorro não tinha câncer. Será porque o cachorro foi mal durante a vida dele e por isso ele deu câncer? Não existe um culpado. Acho que a gente não pode procurar um culpado nesse sentido. Mas é o desespero. Eu acho que eu entendo dessa forma. Acho que essa é uma frase corriqueira, recorrente, de um desespero. De um momento de desespero das perdas. Acho que a gente tem fatores genéticos, mas fatores oncogênicos, por exemplo, o tabaco é um fator oncogênico, o sol é um fator oncogênico, então existe hábitos de vida, existe uma associação de fatores, e dependendo de cada linha de câncer, você tem um peso maior de um fator ou outro. Fatores que estão nos pais, nos avós, relacionados a outros fatores oncogênicos.
É a questão genética mesmo, a grande maioria das vezes. Aqui, o que é muito simbólico, né? Esse quarto 106. Aqui foi quando nós passamos. Foi quando ela ficou muito ruim. Aqui foi a Sofia. Aqui foi a Sofia. O que aconteceu com a Sofia? Sofia teve várias complicações. Ela teve leucemia e depois de uns 3 ou 4 meses que ela estava em tratamento, ela deu 7 tipos de problemas. Ela deu pressão arterial muito alta, bactéria multiresistente, ela ficou de isolamento aqui durante 42 dias. Ela teve aspergilose, ela teve pneumonia, o batimento dela foi 198. Foi quando o médico me chamou e falou para mim, olha, a Sofia é o último antibiótico que nós vamos fazer o teste nela. E do mais, a gente vai ter que levar para a UTI para entubá-lo. Então, assim, aí passou para o médico, né, da UTI para vir conversar com a gente. Então, foi um momento, assim, bem doloroso mesmo. Foi quando ele chegou e falou, porque ela não estava tendo resultado dos antibióticos. Então, assim, foi uma dor terrível. Quando eu recebi aquela notícia que naquele dia eles iam levar ela para a UTI para entubar, porque ela não estava tendo resposta. E eu entrei em oração, assim, debruçava, né, ali na cama e comecei a entrar em oração. Falei, Senhor, faça segundo a sua vontade, mas não deixa que ela sofra, porque eu estou sofrendo muito. E foi assim, foi muito triste. Quando ele chegou, sabe, conversou muito com a gente antes, o médico da UTI conversou também. E os enfermeiros ficavam em cima, sabe, dela o tempo todo. Porque ela caía muito o batimento dela, sabe. E É difícil você ver uma pessoa amada, tão pequena, tão frágil, exatamente. e não poder fazer nada. Então, assim, quando eu entreguei na mão de Deus, até no dia, tinha vindo uma pessoa aqui e falou pra gente assim, entrega ela, vocês estão segurando ela, prendendo ela muito. Eu falei assim, eu continuo repetindo, se for da vontade de Deus, ele vai fazer aquilo que é melhor, eu só não quero que ele deixe ela sofrendo, porque ela é uma criança muito feliz. E depois de 2 dias, o último antibiótico foi aplicado para fazer esse teste e ela correspondeu bem. E assim, a gente teve uma resposta muito grande, sabe? Eu falo que foi através das orações, né? Porque a gente orava muito, pedia muito a Deus todos os dias. Foram várias vezes que eu debruçava assim na cama e conversava com ela. E teve um dia que ela nem virava o pescocinho mais, que ela parou de andar, ela perdeu os movimentos. E foi onde ela olhou pra mim assim, eu tava deitada, né? Ali tem uma cama que ela tem as laterais, né? Ela olhou entre uma lateral e outra e virou pra mim e falou comigo assim, ela lembrou de uma cachorrinha que a gente tem. Então foi a primeira vez que ela reagiu depois de 42 dias. Ela falou assim, Nina, cachorrinha. E quando ela falou assim, aí eu desabei, porque eu vi que ela já estava tendo sinais, né? E nesse momento, eu falei só gratidão mesmo, sabe? Eu agradeci muito a Deus e falei assim, nossa, eu orei muito e falei, Senhor, muito obrigado, sabe? Por ter trazido a minha filha de volta, porque eu sabia que ela estava partida. Então, assim, eu falo que ela renasceu. A Sofia renasceu. E a data, assim, específica foi dia 18 de fevereiro. Foi o momento onde ela reagiu e olhou para mim, assim, eu fiquei sem palavras. Que história o senhor traz daqui? Difíceis, imagino que, né, acolher várias histórias, transmitir esperança ao mesmo tempo, saber que ali não tem muitas condições. Trabalhar com terapia intensiva oncológica, você tem que ter a sua cabeça entendendo que hoje eu ganho, amanhã eu perco. O que atrapalha muito a gente é quando a gente perde sem saber que ia perder. Quando a gente perde e a gente esgotou aquilo que a gente fez,
a gente se conforma em perder de uma certa forma. E a gente, necessariamente, a gente precisa se preparar a isso, porque eu preciso chegar em casa, respirar, e amanhã eu preciso estar aqui com a maior força possível. Como é que consegue isso? A sua crença, a sua fé, a sua família é extremamente importante. Porque é natural que, você citou uma criança, é natural que às vezes você chega aqui e vê um paciente e você correlaciona isso com você, com o seu pai, com um filho seu. Não é... Foi uma vez só que você chega e às vezes cria uma imagem, né, de algum familiar seu deitado aqui. Então, você tem que ter equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio emocional e você tem que gostar daquilo que você faz. Vocês são agraciados? Nós somos escolhidos. Por quê? Aí eu acredito que tudo nesse mundo a gente tem aprovação. Então, assim, eu acredito que Deus, eu acho que Ele escolheu a gente passar por isso. Porque, assim, a gente é bem resistente. Mas, Viviane, você estando aqui no hospital, você deve ter conhecido muitas histórias, muitas mães e gente de muita fé. Sim. E muitas pessoas perderam. Exatamente. Por que vocês acham que vocês conseguiram essa graça e outros não? Eu acredito que Deus escolhe a gente, por exemplo, Às vezes para ser um exemplo para as outras para outras pessoas, para você poder falar do milagre que você recebeu, dar um testemunho para as pessoas ver que tudo que a gente coloca Deus na frente, a gente alcança, entendeu? E tem gente que às vezes ele desespera. Nesse momento, igual eu passei, se eu tivesse perdido a cabeça, talvez eu não tinha conseguido alcançar essa graça. Eu falo do meu milagre todos os dias, eu dou esse testemunho todos os dias. E logo em seguida, depois que a Sofia teve alta, aí já veio os meus problemas, né? Que eu também tenho passado. A história não acabou aí, não. A cruz continua e bem pesada. Vamos lá. Como é que começou essa história toda? Como é que foi a história do Cristiano Varela? Eu tinha 4 filhos, Padre Anderson. E achava, por ser pai de 4 filhos homens, e o Cristiano naquela época, com 22 anos, mais novo, e as empresas todas sólidas, eu achava que eu era um importante. Eu me achava. Numa manhã, no dia da eleição, 3 de outubro de 94. Aí eu fui atrás. Quando eu fui, deparei-me com ele, já morto, na casa de saúde. Eu olhei para o Cristiano e falei, o que adiantou eu trabalhar? O que adiantou eu me achar que eu era um homem importante? Se agora eu perco uma das coisas mais preciosas da minha vida. E comecei a acordar para uma nova vida. Mas não é aquela vida mais que eu vivia, uma vida diferente. Voltei pequenininho, voltei pensando assim, o que adianta? Eu também vou morrer. Aí fui a Deus, na minha fé, conversar com Ele. O que eu faço? Ele falou, me orientou. Vai tirar a dor dos outros, que a sua dor será aliviada. Ele, Deus, me iluminou para construir esse hospital, porque eu nasci na roça. Matuto mesmo. Como é que eu podia ter inteligência para saber que era o câncer que eu tinha que construir o hospital? Recapitulando a história. 14 anos de matrimônio, de vida. 5 anos depois, vem o Vitor com a sua doença, com a sua enfermidade. Já grávida da Sofia, não é isso? Isso. E aí, essa dificuldade toda, tem que entregar a Sofia para a irmã para poder cuidar enquanto está cuidando do Vitor. Quando cura o Vitor, vem a doença da Sofia. Isso. Quanto tempo depois? O quê? Uns 2 anos ou mais? Tem 2 anos. Ela ainda está tratando, mas tem 2 anos. Essa princesa
E aí, quando a maré começa a baixar, vem a enfermidade na Viviane. Exatamente isso aí. Onésio, Carga pesada. é muita graça que vocês vivem, Isso. as bênçãos, né, recebidas, mas a cruz é pesada. Demais. Mas eu acho que é mais graça, porque tá tudo curado, graças a Deus. E a gente vai sobrevivendo assim, vai lutando, mas vai vencendo também, né? Viviane, qual foi a sua história, no caso, a sua enfermidade? Então, esse ano, em fevereiro de 2020, né? Eu descobri um câncer de mama. E assim, na hora que eu tive o diagnóstico, não foi fácil. Nossa, chorei naquele momento, mas depois passou. Porque eu não considerei um problema para mim. Eu olhava pelo lado bom, que era ver minha filha curada, meu filho bem. Então, assim, não foi tão assustador quanto quando eu tive o diagnóstico dos dois. Eu fiquei tranquila. E, assim, tô me sobressaindo bem no tratamento. Quando eu descobri que era um câncer muito agressivo, é o mais agressivo, né, que é o triplo negativo, ele é um câncer que ele cresce em tamanho dúplicos, né, e de um mês para o outro ele triplica de tamanho. Então, assim, com 15 dias que eu tive o diagnóstico, ele aumentou muito. Então, assim, foi um momento que eu fiquei bem assustada. Quando você viu seus filhos sofrendo, tenho certeza, você até já falou um pouco sobre isso, você já deve ter orado. Tira a dor deles e manda para mim. Com certeza, diversas vezes. E você acha que quando veio a doença em você, você acha que foi isso? Foi tirado deles ou você acha que é simplesmente uma coincidência? Eu acho que é coincidência. Eu acho que é coincidência, não foi, eu acho que eu não acredito que foi isso. Acho que é porque eu precisava passar, sabe, pela aprovação. E eu até tenho o costume de falar, sabe, que eu tô passando pela prova dando glória a Deus, né? Porque eu não esperava de ter um diagnóstico tão bom em mim quanto eu estou tendo, né? Então, assim, eu só gratidão mesmo e não acredito que tem muita gente que tem o costume de falar, né? Será que tá pagando isso, pagando aquilo outro? Não olho por esse lado. Acho que eu não tô pagando nada. Eu acho que é Deus mesmo que tá me provando, sabe, a minha fé. Há o perigo também de aí, se acostumar, ficar um pouco frio com a situação, não? Já assim, mecânico, já rotineiro. Não é frieza, é competência. É determinação de fazer aquilo que é o necessário. Então é uma das coisas que a gente sempre conversa com a equipe. Olha, o senhor não sente pena? Eu não posso sentir pena. Porque se eu me envolver com um sentimento desse, muitas das vezes eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Você vê uma criança, preciso escolher um exame, preciso furar a artéria dela. Aí eu fico pensando, eu não vou furar a artéria dela porque eu tô com pena dela. Eu não posso deixar com que isso aconteça. Que Deus é esse? É um Deus que a gente segue e... Serve, né? Porque o câncer é uma doença que ainda... o remédio não acharam um remédio para a cura dele exatamente, né? Então... Se entregar mesmo para Deus, né? Só Deus. Vocês fazem oração? Já faziam antes, juntos? Como é que é a vida religiosa de vocês? Isso aproximou? Deu mais fervosidade à fé? Então, eu sempre orei todos os dias, né? Igual a gente deita na cama, a gente tá ali, a gente dá a mão, sabe, para fazer as nossas orações. Então, assim, eu acho que a gente melhorou, assim, 70%. Gostaria de dizer um caso. Mesmo que a gente talvez crie algumas barreiras desse envolvimento, de vez em quando a gente se envolve numa condição que a gente não gostaria. Uma de uma pessoa que, com indas e vindas aqui na terapia intensiva, e um paciente que evoluiu de uma forma desfavorável, com uma neoplasia terminal, e ele dizia para nós e para a equipe que quando ele internava, ele preferia até internar na UTI, porque aqui ele se sentia melhor, porque a esposa saiu de dentro da UTI ali para o corredor, ele veio a falecer.
E aí eu fui até a esposa e disse a ela, olha, fulano acabou de falecer. E eu preciso te pedir um favor. Eu sei do seu momento, respeito o seu momento, mas eu preciso te pedir um favor. Eu preciso respirar com você aqui fora, porque nós precisamos entrar, nós dois, firmes e fortes. Porque se a gente entrar chorando agora, eu vou acabar com a equipe. E ela virou para mim assim, não, eu entendo. E ela entrou, nós puxamos a força lá fora, entramos, ela veio, se despediu dele. Nitidamente eu olhava ao redor na equipe, as pessoas, né, não querendo estar próximo daquela cena, ninguém quer mais sofrer isso também. E aí, para que ela não chorasse ali, porque todo mundo ia chorar. Então, não que a gente não envolva, é que a gente precisa ter um cuidado. Eu preciso cuidar dessa equipe, porque a equipe tem que estar sempre preparada para cuidar das pessoas. Vitor, você ficou um tempo no hospital, não ficou? Sim. Como é que foi a sua experiência aqui? Doeu muito, sofreu muito? Assim, não tão doeu aquela dor, assim, muito assim, não tanto aquela dor que a gente quase não sente. É? Mas você doeu mais quando você estava aqui ou quando você viu a sua irmã aqui e a sua mãe aqui? A Sofia e a minha mãe. É? E o que nesse momento, quando você via a sua irmã aqui no hospital, o que você fazia? Você fazia suas orações? O que? Fazia. É? Meu pai lá deitado na cama, aí eu fazia todo dia. Essa é a Sofia. Quantos anos, Sofia? 7. 7 anos? O que você sente agora? Tá normal? Tá doendo em algum normal. lugar, coisa? Tá normal. Tá normal? Normal. E como é que foi o tempo que você ficou aqui no hospital? Foi um tempo ruim. Quando machuquei a boca, foi um tempo ruim, não conseguia comer nada. Nada? Nada. E como é que fazia? Eu comia pela sonda. Era sonda? Sonda. Por que você acha que ele passou tudo isso? Fui só agradecer a Deus. Só agradecendo. Você agradecia a Deus? E de repente você começou a ficar curada, é isso? Do nada. Do nada? Sentia. E o que você aprendeu com isso? Que também... Que a gente tem que rezar bastante pra a gente ficar curado, pra gente ficar bem, pra gente não passar mais por isso. E o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser hematologista igual o doutor Maurício cuidou de mim. Quer ser o quê? Hematologista. Hematologista? É mesmo? Nossa, que bonito! E agora a sua mamãe está passando por uma dificuldade, né? Como é que tá sendo isso? Tá sendo meio ruim. Como ela vai passar pelas rádios, tá sendo ruim. Que eu sou muito agarrada com ela e eu não sei se eu vou conseguir passar o dia todo sem ela. É? Uma outra vez eu entrei, eu peguei o plantão, era uma criança de cerca de 3 anos, com um quadro de leucemia aguda, mas já deu entrada no hospital, com uma hemorragia pulmonar. Um caso grave, e na hora que eu peguei o plantão, eu notei que eu ia ter que entubar a criança, né? Botar ela em ventilação mecânica. Fui lá, organizei o peso, fiz toda a prescrição e os cálculos das doses e tinha entendido para mim que era uma situação completamente dominada por mim naquele momento. Eu entubei essa criança e ela evoluiu de uma forma completamente desfavorável. Uma hemorragia alveolar importante, o ventilador, tudo que a gente fez, o fisioterapeuta, tudo, eu não consegui
Não consegui ventilar essa criança. Essa criança veio a óbito no meio do plantão, no meio da madrugada. Assim, eu não estava preparado para aquela perda. Eu desci, falei que eu ia, eu vou ali fora ver o negócio, e fui fui embaixo do hospital, no estacionamento. Lá eu chorei. E consegui voltar, né, para tocar as coisas. Porque numa hora dessa, se você faz isso, você desequilibra todo mundo. Então não que a gente não se envolva, é porque toda vez que a gente se envolve dessa forma, eu posso atrapalhar, de alguma forma, o meu cuidado. Mas demonstrar um sentimento não é uma fraqueza. Não é fraqueza. Não Acho que entendo até como, não entendo como fraqueza. A gente tem esses sentimentos o tempo inteiro, né? Acho que assim, isso acontece o tempo inteiro, certo? As pessoas, a gente se olha, a gente se vê, a gente olha um para o outro, a gente já sabe como a gente está. Para finalizar, há uma possibilidade de ter alguns profissionais muito capacitados, muito tementes, muito sabendo o seu lugar, mas há aqueles também que podem se sentir quase que um Deus, né? Sim, eu acho que isso é da personalidade, né? Isso é da personalidade das pessoas, né? Eu acho que isso as pessoas constroem de uma forma diferente, né? Em qualquer lugar, né? Não só aqui no hospital, na medicina ou médico, mas a gente encontra isso, cada um de uma forma diferente. Mas a gente tem que saber reunir isso tudo para o bem, né? Para a gente fazer o bem das pessoas e fazer as coisas de forma competente. Vamos agradecer então a Deus pela sua vida, pela sua recuperação, agradecer pela sua recuperação, pelo seu tratamento da sua recuperação. E para ter força, homem de Deus. Chega, né, de doença em casa, né? Chega. Basta. E por tantas dores também nesse lugar, que Deus e tantas pessoas nos escutam, ter fé e esperança, por mais dificuldade que seja, mais que a dor possa nos entrar e nos visitar, acho que a fé ela é fundamental em nossa existência. Esperança até o fim. A última palavra não é dos homens nunca. E Deus escolhe algumas pessoas, sim. Qual o critério que Ele tem? Não, eu desconheço. Mas Ele escolhe para manifestar, para que a humanidade possa saber que Ele está ali, que Ele nos ouve. Sim, algumas pessoas não têm a graça de poder continuar aqui conosco, mas têm a graça de continuar com Ele lá onde todos nós um dia estaremos. Mas que Ele seja louvado na dor, na alegria, em todos os momentos. Senhor nosso Deus, os pedimos pela vossa graça, agradecemos por essa família, pelas suas dores e suas alegrias, e peço que possa realmente retribuí-los cada vez mais com as vossas misericórdias. Para as pessoas que estão aqui no hospital, adoentadas, sofridas, aos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, todas as crianças que estão aí com tantas doenças, que o Senhor possa visitá-las, onde quer que esteja. Dê a elas as graças necessárias para que a Tua vontade possa acontecer. Colocamos isso no Teu coração através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não desista. Viviane, Onésio, Vitor e a nossa princesa Sofia não estão desistindo. Tenha fé. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.